Good morning, sétimo ano. How are you doing? Olá. Gente, eu espero que todo mundo esteja com saúde, esteja bem, a família também. E hoje a gente vai dar continuidade ao TDzinho, a correção, a revisão do que foi visto em sala de aula no começo desse ano, tá bom? Então, para fazer a questão que a gente parou, a gente precisa saber o seguinte. Na questão, o enunciado diz... Complete the sentence with the correct form of the verb. Então, você tem que completar a frase com o verbo que está no parêntese da forma correta. Se você observar, isso aí é todo simple present, né? E se é simple present, você vai usar o verbo quando o sujeito for I, you, we ou they, igualzinho na forma básica, tá bom? Mas se você tiver na terceira pessoa he, she ou it, a terceira pessoa do singular, então a gente vai lembrar das seguintes observações. No simple present, na forma afirmativa, tá? Se o verbo terminar em CH, SH, S, X, O ou Z, você vai usar a flexão verbal ES. Se ela terminar em Y, precedido de uma consoante, tá? Você vai tirar o Y e acrescentar IES. Lembra que a flexão verbal não é plural, porque verbo não leva plural, verbo flexiona, tá bom? Então, na regra geral, você acrescenta apenas o S. Então, são 3 as flexões verbais: S, ES e IES, ok? Então, vocês vão fazer essa atividade pensando dessa forma. Eu só queria chamar atenção para vocês para um detalhe. O único verbo que não vai obedecer nenhuma dessas regras é o verbo have, tá bom? I have a book. Quando você está na afirmativa, você vai usar she has a book. She has a doll. He has a cat. Ok? Então, terceira pessoa do verbo have é has, na afirmativa, tá bom? Agora, se no exercício tiver alguma interrogativa na terceira pessoa do singular, he, she ou it, lembrem-se, quando você usa o auxiliar does, você vai usar o verbo da mesma forma básica. O verbo não vai ser mais flexionado, tá bom? Você vai tirar a flexão verbal dos verbos. E no have, que a terceira pessoa é has, ele passa a ser have. Vocês entenderam? Excelente. Vamos lá? Agora, corrigindo a questão, então você tem assim, a primeira frase diz o seguinte: I lunch at noon. Essa é uma ação habitual, almoçar ao meio-dia. Então, como é que vai ficar o verbo? Se você falou eat, acertou. Então, você tem aí Liz, o verbo é practice, the piano every day. Então, terceira pessoa, o verbo practice, você vai para a regra geral usando só o S. Então, Liz practices the piano every day. My brother in New York, o verbo é live. My brother é a terceira pessoa, é he, não é? Então, my brother lives
in New York. Number 4. My mother, o verbo é teach, que é o verbo ensinar, o verbo de teacher, né? O verbo teach vai ficar na terceira pessoa. Então, como termina em CH, como a gente viu aqui nas regrinhas, a primeira regra, né? Então, um verbo quando termina com CH, você acrescenta ES. Então, my mother teaches math. Number 5. I to school at 8 a.m. every day. Então, I go. O verbo fica da mesma forma que está no parêntese. Já na sexta, o mesmo verbo, né? Jake to the beach on Saturday. Então, o Jake goes, você acrescenta S porque o verbo termina em O. Parabéns, acertou, né? Então, number 7. My sister watch TV a lot. Como é my sister, o verbo é watch, termina em CH, então watches. Ok? Acrescenta S. Na number 8 é uma interrogativa, né? Terceira pessoa. Does your neighbor have any dogs? Neighbor, para quem não lembra, é vizinho, né? Então, o verbo aí, o verbo have, que é o irregular, que não segue nenhuma regra, vai levando aí a forma básica, porque está na interrogativa. Lembrem-se, a flexão verbal só aparece na afirmativa. Vamos lá. Na number 9, Lucy, her homework in the library. Então, o verbo termina em O. Terceira pessoa, does. Então, Lucy does her homework in the library. Tem gente que pronuncia library, tá? Não tá errado, não. Number 10. Sarah, o verbo é play, on the school basketball team. Então, Sarah plays, right? Acrescenta S, regra geral. Termina em Y, mas é precedido por uma vogal. Então, vai para a regra geral, acrescenta só o S. Do you like jazz? Então, tá na interrogativa, verbo na forma básica, ok? E a 12ª e última, vocês têm aí, my best friend, terceira pessoa, tá ok? Então, o verbo é collect, old stamps. Então, collects, acrescenta o S. My best friend collects very old stamps. Acertaram tudinho? Parabéns! Bom, pessoal, na sequência, você tem uma atividade que você tem que completar com suas informações, né? E as informações sobre um amigo. Então, coloca aí o nome, o seu e o do seu amigo, né? And talents. Quais são os talentos que vocês têm? Você e o seu amigo. Do you play sports? Do you sing? Play an instrument? Qualquer atividade que você tenha talento para fazer, você vai colocar aí, tá bom? O próximo item, ele pede sports. Do you play any sports? Você pratica algum esporte? Então, se você pratica, coloca o nome do esporte, tá bom? Language. Você fala alguma língua estrangeira? English, French, Spanish, qualquer uma. Do you have a pet? Você tem um animal de estimação? Do you have a pet? Se você tiver, ok, você coloca qual o animal. Se você não tiver, I don't have pets. I have no pets. Ok? Sua informação e do amigo. Baseada nessas informações, gente, vocês vão fazer a próxima atividade, que é escrever uma composition. Olha,
Quando você estiver escrevendo em primeira pessoa, você tem que lembrar que a forma do verbo é básica, é normal. Mas quando você for escrever sobre o seu amigo, que é a segunda parte da composition, você tem que lembrar de todas essas regrinhas aqui, tá bom? Tem que colocar as regrinhas. Lembrando que se você colocar My friend has a pet, você tem que colocar esse verbo na terceira pessoa, que é has, tá bom? Então, prestem bastante atenção a todo esse material, tá? Que é o que a gente viu, bem conciso, na sala de aula, tá? E estamos revisando agora, tá bom? Então, eu gostaria também de falar com vocês sobre... Aí eu não tenho aqui. Bom, nas próximas aulas que a gente vai ter um contato, né? Eu acredito que vai ser bem legal, né? E vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, faz uma anotaçãozinha aí das suas dúvidas, das coisas que você quis e não entendeu, para você me perguntar na próxima oportunidade, tá bom? So, stay home. Gente, fica em casa, estuda diariamente, cria esse hábito que só vai ser bom para vocês, tá bom? Então, quero todo mundo bem quando a gente voltar para a sala de aula com saúde e com conhecimento, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Bye!